Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo neste canal, num formatinho um pouquinho diferente do podcast que eu tenho com a Thalita aqui, porque hoje, especialmente, eu quero trazer um conteúdo para vocês relacionados a como você pode aumentar o seu nível de autoridade e, com isso, conseguir angariar mais projetos, angariar mais apoio da organização e fazer com que realmente, né, a sua vida seja mais fácil e os seus resultados levem mais valor para a organização que você trabalha. E esse experimento, né, foi um experimento científico realizado em 1963 na Universidade de Yale, dos Estados Unidos, pelo professor Stanley Milgram. E é um experimento interessante porque ele traz vários insights para a gente que atua na área corporativa, né, de como é importante trabalhar a nossa autoridade para que realmente, né, as nossas conversas, a nossa comunicação, os projetos com que a gente trabalha, eles se tornem projetos mais efetivos, que a nossa comunicação se torne mais efetiva, que os nossos projetos se tornem mais efetivos e, consequentemente, a gente consiga mais resultados para a organização que a gente trabalha. Então, é interessante esse experimento. E aí eu quero pedir para o editor colocar aqui na telinha, né, um desenho, uma ilustração de como que esse experimento funcionou para eu poder explicar para vocês. Você deve estar vendo aí na tela uma figura que ilustra uma pessoa como cientista, uma pessoa como professor e uma pessoa como estudante. É muito importante saber que o cientista e o estudante, eles faziam parte da equipe que estava realizando o experimento. E o professor era uma pessoa voluntária, né, convidada para fazer parte desse experimento. Na época, cada pessoa que topou, né, ser voluntária para esse experimento ganhou lá um brindezinho de $4. E essa pessoa ela não sabia sobre o que se tratava o experimento. Então, o professor ali ele não sabia sobre o que se tratava o experimento. Quem sabia era o cientista e o estudante. E é importante você saber disso. E, basicamente, o que, que era esse experimento? O cientista, né, convidava ali a pessoa que era o voluntário, né, o professor, convidava o estudante, como se o estudante também fosse um voluntário, então o professor achava que o estudante também era um voluntário, colocava o estudante para sentar numa cadeira, onde ele estava conectado com uma pulseira que dava choque, obviamente era choque fictício, mas o professor não sabia disso, e o professor ficava numa mesa onde ele controlava a intensidade desse choque. O cientista, ele fazia as anotações ali e fazia toda uma pose ali de quem sabia o que estava fazendo. O cientista falava: "Eu vou falar uma série de palavras aqui e o estudante ele tem que decorar essas palavras e à medida que ele for errando nessa chamada oral, digamos assim, você, professor, você vai lá e dá um choque no estudante". E aí o experimento começou, e o estudante ia errando, né, algumas palavras propositalmente, e o professor ia dando aquele choque. Começou com um choque de 12 volts, depois com um choque de 24 volts e foi subindo. O que acontecia era o seguinte: chegou um momento que a pessoa e o estudante, né, ele dava aquelas estribuchadinhas assim, né, fingindo que estava tomando um choque para a coisa ficar mais real. O que acontecia o que aconteceu é que quando chegou um determinado nível de choque, o professor começou a questionar o cientista. Ele começou a falar assim: Você tem certeza? Posso dar esse choque?" Aí o cientista falava: "Sim, pode dar o choque, faz parte do experimento." Aí ele ia lá e dava um choque. O estudante errava, o choque era mais forte e o professor: "Cara, você tem certeza? Já está alto." "Eu tenho certeza, apenas continue", dizia o cientista. O fato é que o cientista dando esse comando de continue, a maioria dos voluntários que estavam no papel de professor chegaram a dar choque de aproximadamente 400 volts no estudante. E aí eles fizeram uma mudança, né, para um segundo grupo de voluntários para a posição de professor, eles fizeram uma mudança onde o estudante, ele falava: "Não, não, pode dar o choque que eu aguento." Então a experiência era basicamente a mesma, o cientista falava algumas palavras, o estudante tinha que decorar, fazer uma chamada oral, e à medida que ele ia errando, ele tomava o choque do professor. Só que ao invés de, nessa segunda etapa, o cientista falar: "Olha, pode continuar", era o estudante, a pessoa que estava tomando choque e falava: "Não, pode continuar, eu aguento." Nessa segunda situação, as pessoas, né, que estavam como voluntárias no papel de professor, não passaram de 200 e poucos volts, se não me engano. E por que que isso é interessante, né? E aí, né, eu quero que o editor volte a câmera para mim para eu poder falar diretamente com você.
E por que que esse experimento é interessante e o que que ele tem a ver, né, com a sua carreira de T&D? Olha só, quando o cientista falava para a pessoa continuar dando choque, essa pessoa chegou a dar, teoricamente, 400 volts de choque na pessoa que estava ali fazendo o experimento, no estudante. Cara, 400 volts é muito, né? Enfim. E aí, quando o estudante, a pessoa que estava recebendo choque, falava: não, pode fazer, eu aguento, pode fazer, eu aguento. Chega uma hora falando: não, não, não vou parar, não dá, né? Com 200 e pouco, praticamente a metade. Esse é o impacto de quando você tem autoridade. Esse estudo, basicamente, ele teve, né, por detrás um viés de entender por que que pessoas topavam, e foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, por que que pessoas topavam matar outras pessoas sobre comando de alguém. Ou seja, fazer, né, coisas horríveis, mas porque recebeu o comando de alguém que tinha autoridade. E aí ele conseguiu, né, provar que, de fato, a autoridade, quando você tem uma autoridade reconhecida, as pessoas que reconhecem essa autoridade em você, elas vão, a partir do seu comando, fazer coisas que muitas vezes está até mesmo contra, né, a intenção, contra o padrão de ação dessas pessoas. Quando a gente fala em trabalhar autoridade, obviamente não é para você sair na sua organização, né, distribuindo carteirada e mandando todo mundo fazer um monte de coisa que não faz sentido. Até porque a autoridade, ela não é somente sobre o cargo ou posição. Você constrói a sua autoridade com uma série de outros fatores. Aliás, hoje em dia, muitas vezes, existem cargos e posições dentro da organização que as pessoas que lá estão não são tão respeitadas assim, né? Por conta do comportamento, por conta daquilo que elas fazem, ao passo que existem pessoas com menor nível organizacional, né, dentro da hierarquia, que são extremamente respeitadas por conta de comportamento, por conta de entrega de resultados. Então, quando você trabalha a sua autoridade, você consegue engajamento das pessoas que estão ao seu redor de uma maneira muito mais fácil e sem tantos questionamentos. Quando a pessoa fala: "Ah, mas por que que eu devo fazer dessa maneira?". Bom, eu sou responsável pela área de T&D, é assim e tem que ser feito dessa maneira. As pessoas vão tender a fazer, né, isso de uma maneira mais natural e menos questionadora. Mas como que você trabalha a sua autoridade? Existem diversas formas. Primeiro, pelo posicionamento. Então, se você tem uma clareza de posicionamento como especialista da área. Se você já não viu, eu recomendo ver algum vídeo aqui no nosso canal que fala sobre, né, o poder da sua palavra quando você dá uma informação, dá uma opinião ou dá uma recomendação. Então, quando você recomenda as coisas, tem muito mais valor do que quando você dá opinião ou apenas informação. Tudo isso ajuda você a construir essa autoridade. Quando você se posiciona e coloca exatamente aquilo que você acredita na mesa, né, de discussão, debate sobre os projetos e, obviamente, trabalha para que aquilo dê o resultado necessário, a partir do momento que você vai conquistando esses resultados, o seu nível de autoridade aumenta. Na próxima vez, bom, espera aí, se ela falou, é porque ela sabe o que está dizendo. Então é importante que você, a partir, né, desse vídeo aqui, se achou que fez sentido, a partir desse experimento, eu vou deixar o link aqui embaixo, né, na descrição desse vídeo, o link para essa pesquisa, para que, se você quiser ter mais interesse de mais um detalhe ali para poder dar uma estudada, de que se você trabalha a sua autoridade perante as pessoas que estão ao seu redor, as chances são que você vai conquistar muito mais coisas e com mais facilidade, sem tanto esse dilema de não ser ouvida, esse dilema de não ter as pessoas respeitando as suas opiniões, as suas recomendações. Então trabalhe a sua autoridade, porque é cientificamente comprovado de que quando as pessoas reconhecem em você uma autoridade, elas tomam decisões, elas vão aceitar suas sugestões de maneira muito mais fácil, e aí sim você vai conseguir, né, a partir daí, mais autoridade, mais resultado e ter uma vida em T&D sensacional. Se você já conhecia esse estudo, comenta aqui embaixo, ou também deixa seu comentário aqui de como que você percebe a sua autoridade. Às vezes a gente percebe a nossa autoridade, a gente acha que tem autoridade sobre alguma coisa, mas não é assim que o campo vê, não é assim que as pessoas veem. E até se você tem, né, dúvidas nesse sentido, eu recomendo você fazer o seguinte exercício. É, mande mensagem para pessoas que você realmente tem confiança, que vão te dar um feedback honesto, que vão te dar um feedback real. Não pessoas que vão falar só: "Ah, não, você é legal e tal", só para manter amizade, mas pessoas que você confia que vão te dar esse feedback honesto.
Aí você vai e manda essa seguinte mensagem: se você precisasse me apresentar para alguém, como você faria? O que você diria sobre mim? O que você diria sobre como eu sou no dia a dia? E deixa essas pessoas responderem. Aí você vai ter um pouquinho, né, da percepção de como as pessoas te veem, de como as pessoas te enxergam. E aí, se isso estiver alinhado com aquilo que você acredita ou com aquilo que você quer realmente passar para frente, show de bola. Se não estiver alinhado, você fala: "Pô, as pessoas me veem como uma pessoa introvertida, mas eu não quero passar essa imagem introvertida, eu quero passar uma imagem diferente". Aí você começa a trabalhar para realmente, né, sua postura, o jeito que você se comunica, os seus comportamentos, eles transmitam uma ideia diferente para que essa imagem mude. Porque no final do dia, quando a gente fala de autoridade, uma série de componentes influenciam, né? A maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente se veste, a maneira como é que a gente se porta nas reuniões virtuais de time, que hoje em dia é muito comum, né, as pessoas entrarem, não participarem, deixar a câmera desligada. Tá muito mais fácil não participar hoje do que quando a gente estava, né, 100% no presencial. Com a questão do híbrido online, a gente também adota algumas posturas, ou de repente entrar numa reunião, sabe, meio de qualquer jeito. Tudo isso leva a uma imagem que constrói a autoridade que você tem diante das pessoas. As pessoas, elas vão ter essa percepção. Então, cuide de tudo isso, faça essa experiência de enviar, né, essa mensagem para amigos, para colegas, que você sabe que vão te dar uma resposta honesta e sem bajulação, uma resposta sincera, e eu tenho certeza que você vai ter insights interessantes de como fazer esses ajustes, né, no seu posicionamento, no seu comportamento, para que você tenha realmente uma autoridade crescente cada vez mais. Espero que você tenha curtido esse vídeo aqui comigo hoje. Para mais vídeos aqui, se inscreva no canal, dê um like aqui se você gostou. Se você acha que esse vídeo pode ser interessante para alguma outra pessoa, encaminhe esse vídeo, né, compartilhe com a sua rede e, óbvio, deixe seus comentários aqui embaixo se fez sentido, se não fez sentido, o que que você aprendeu hoje com esse vídeo, ou se você já viu alguma outra história que também conecte com o conteúdo, comente aqui embaixo. A ideia nossa aqui no Treinamento Raiz é fazer com que esse canal ele se transforme numa comunidade, onde as pessoas possam vir buscar conteúdo, mas também compartilhar suas histórias, compartilhar um pouco daquilo que sabem, para que a comunidade também aprenda. E a maneira de você fazer isso é deixando seu comentário aqui embaixo. Então, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.